Eu espero que não estejas a cometer o mesmo erro que eu cometi durante muito tempo. E esse erro foi olhar para o método Loomis e tentar copiar os desenhos que eu estava a ver fazer, sem pensar, sem entender. Porque copiar não é entender. E se não entendermos a lógica de um método, de qualquer método, nós não conseguimos evoluir. Ficamos muito rígidos e com certeza que isso já te aconteceu. Por isso, neste tutorial, eu vou-te mostrar como é que as métricas, as proporções se alteram à medida que modificamos a posição da nossa cara. Vais perceber como é que os blocos se movimentam, como é que se constroem e como é que eles se adaptam à posição da frente, de perfil, de 3/4 ou de qualquer outra. Por isso, não percas este tutorial porque ele vai ser mesmo útil para ti. Vamos a isso. Temos que saber fazer uma bola, não é? E depois estamos a fazer aqui uma cara de frente e por isso o eixo central divide a bola a meio. E também há aqui uma linha na figura de frente, e na figura de lado também. O que nós temos que fazer é dividir estas linhas, cada uma delas em 3, para fazer sextos ou dividir em terços. E na nossa figura central, o que vai acontecer é que esta linha, este terço, vai nos servir para delimitar a largura da cara. A partir daqui, fazemos mais um terço e juntamos então aqui a nossa cara e temos as proporções e temos a forma da cara, que é muito importante. Vou assinalar aqui mais, não é? Temos a forma da cara e depois com estas referências nós temos as indicações que o Loomis nos dá tanto para o perfil como para a frente. E nós sabemos que 1/3, 2/3, 3/3. Aqui temos as orelhas. Aqui a meio, porque o meio agora passa a ser aqui, não é? Temos os olhos. Temos o nariz, que eu marco aqui com a largura de um olho, não é? E depois o olho. Isso depois já são notazinhas que a gente sabe das nossas outras referências, mas no fundo, e aqui o cabelo, né? E tenho basicamente, e aqui a boca, né? Dividindo aqui também em terços, tenho aqui a boca, e aqui as sobrancelhas. Pronto, tenho aqui a minha cara de frente com o método Loomis, com a bola e com esta lógica aqui. Quando passo para o perfil, faço a mesma, vou tentar fazer aqui do mesmo tamanho, não é? Para vocês verem aqui a lógica. Quando passo para o perfil, vou fazer a mesma coisa. Faço aqui os eixos no centro da bola. Se fizerem isso com um compasso, fica mais certinho, mas eu não faço nunca com um compasso. Agora, o que acontece aqui no perfil, e esta é a mesma bola, não é? O que acontece aqui no perfil é que este terço, estou a fazê-lo de perfil. E o perfil é talvez mais importante para perceber o método Loomis, mas transferimos daqui para aqui. Aqui, este terço, no fundo, o que ele determina é que esta altura, vejam, que ele utilizou para cortar a largura da cara, também a utiliza aqui no perfil para determinar, e depois nos 3/4, para determinar. E muitas vezes vocês pensam, como é que eu faço a largura da bola, a altura da bola,
lateral quando a figura, e já vamos fazer aqui nos 3/4, quando a figura não está de frente ou de perfil, já lá vamos. Mas isto é muito importante saber que partimos daqui, desta corte transversal para determinar a largura da cara, para determinar este plano, e este plano agora é este, o resto é mais redondo. E com base neste plano, ele vai encontrar as mesmas proporções. Neste terço, mete a orelha. Ok? Depois, já sabe também que o olho é meio deste terço. E que também começa aqui, nesta bolinha. Só que agora, esta linha, até aqui, vai ter a mesma altura, vai ter o mesmo comprimento. Vai encaixar, né, até aqui, juntamos no mesmo terço em baixo, que juntamos aqui, para juntar então e fazer o nosso queixo. Depois, o nariz tem exatamente o mesmo posicionamento e depois a boca, não é? Também, e o queixo. E depois o pescoço, etc. Vocês sabem fazer. E este é o resto do crânio que depois encontra aqui o pescoço. E aqui a nossa... e as sobrancelhas. Pronto, depois o resto aqui em termos de curvas, não é? Depois, nesta linha dos olhos tem a lógica, tem a mesma lógica. Mas, como vocês veem, as referências que eu trouxe para aqui são as mesmas. Agora, o que o Loomis faz, e vamos aqui fazer aqui também, a sobrancelha também pode chegar aqui, depois tenho aqui os sombreamentos do nariz, da boca, e claramente aqui do queixo, né? Este é o plano lateral. E depois o cabelo também, a raiz do cabelo é aqui, na mesma linha. Portanto, nós não perdemos as referências quando mudamos a figura da... E vamos então passar para a lógica Loomis, tendo em consideração aquilo que vimos aqui. Ou seja, uma primeira parte de frente para aqui. Estou a tentar reproduzir rapidamente as orelhas, o nariz e os olhos. Agora vamos pôr aqui o mesmo tamanho da esfera, a mesma superfície plana. Marcar aqui a cores, que este lado, no fundo, corresponde a este exatamente, porque estamos a considerar as mesmas marcas. Agora, vamos então mostrar como é que o método Loomis, onde é que o método Loomis é tão importante. Mantemos a mesma bola, certo? Agora, mantemos a mesma, só que vamos, agora o eixo altera. Vamos imaginar que o eixo está aqui. Este eixo aqui. Então, o que nós vamos dividir até ao cimo, certo? Até ao cimo. 1, 2, 3, em terços. E a nossa bola, esta bola vai ter sempre centro aqui, este centro é aqui, né? Vai então juntar-se aqui e vai ter como tamanho esta mesma altura que temos aqui. Portanto, este plano é este mesmo plano. E, portanto, quem tem dúvidas em qual é a altura desta bola que o Loomis trata, é esta mesma altura. E o que acontece é que se eu modificar o eixo, já vamos fazer aqui outra mais diferente, se eu modificar este eixo, a altura mantém-se, não é? E o que altera é, no fundo, a largura da nossa bola, que vai ficando mais pequenina à medida que vamos afastando o eixo. Vamos já fazê-lo aqui, em termos de para vocês verem o que é que eu vos estou a dizer. Uma bola redonda, vamos marcar o eixo aqui, mais ainda, mas as medidas que nós vamos fazer
são comparado com a bola total. Sempre fazemos a mesma coisa. Então, esta bola aqui, aqui no caso do método luz, vai ter exatamente o mesmo tamanho, né? Só que vai ser mais achatada, porque este eixo, a largura que está aqui é igual. E, portanto, aqui nesta bola, esta face, esta ou esta, é a mesma. Ok? Ajustam. Se isto fosse feito com circunferências, mas estão a ver o que está a acontecer? Agora, para o eixo central, vamos mudar aqui para verde. O que acontece aqui no eixo central é que ele está aqui, ele está aqui, lembram-se, tem mesmo, sempre a mesma altura. Aqui ele parte sempre de cima, sempre do meio da meio, ou seja, ele existe sempre. E depois vamos calcular mais ou menos, se quisermos pôr um bocadinho mais chegado a meio serve, mas podemos chegar um bocadinho mais para a esquerda por causa da questão da própria forma redonda. E, portanto, aqui neste caso para a esquerda, este maior do que este, mas podem fazer como igual. E a partir daqui, tem esta inclinação até aqui e depois vem para baixo, criando aqui também exatamente o mesmo terço e acabando no mesmo sítio, não é? E depois, como fiz aqui, ou aqui no perfil, eu consigo, não é, juntar a minha cara, vou fazer os contornos, conforme estou, exatamente conforme fiz no perfil ou aqui na lógica de frente. E aqui é a mesma coisa, só que neste caso o meio é mais ou menos aqui, afasto um bocadinho, eu ponho meio, e a minha curva, que segue mais ou menos esta linha, a minha curva já é aqui, mas o tamanho, o comprimento é o mesmo e a forma de fechar aqui a minha cara agora sempre, e vamos utilizar aqui um roxo, que aconteceu, orelhas, e a orelha é muito importante, orelha, um terço, sempre, e a orelha, aqui. A orelha tem sempre este tamanho, por mais que a gente vire a orelha, ela vai ter sempre este tamanho, não é um terço, o que quer dizer que com este tamanho de um terço aqui, esta orelha já vai sair quase da nossa cabeça, porque a orelha está inclinada, e portanto, à medida que nós vamos virando a cara, a orelha tem mais ou menos a mesma dimensão. Um terço, aqui menos de lado, um terço deste. E portanto, aqui um terço ela vai sair já da nossa cara. Okay? Agora, os elementos são colocados exatamente como se colocam aqui na nossa estrutura. Sobrancelhas, pronto, sobrancelhas, vamos criar aqui a nossa sobrancelha, os olhos, e vamos marcar estes mesmos terços, os olhos aqui a meio, portanto, tenho aqui os dois olhos, tenho aqui nesta linha o nariz, tenho aqui, pronto, mas é sempre este é o eixo central, não é? Tenho aqui a minha boca, não é? E depois arredondo, faço o arredondamento e as sombras, e o cabelo sempre aqui também, para aqui a orelha, não é? Depois eu faço aqui os ajustamentos que entenda ser necessários para fazer as minhas lógicas, não é? E aqui a mesma coisa, sempre.
faço aqui os olhos a meio, não é? Ele está aqui a olhar para este lado. Faço aqui o nariz. Faço aqui a boca, parte de fundo e parte de lado. Ponho aqui o pescoço, que eu venho aqui depois da orelha. E ponho aqui o cabelo a entrar aqui nesta. E depois ajusto aqui os nossos. Pronto, se fizerem isto, ou seja, esta lógica, depois aqui as sobrancelhas, não é? Se fizerem esta lógica da entender as proporções do método Loomis, não têm dúvidas sobre onde é que nós vamos incluir esta nem como é que vamos traçar aqui o nosso boneco. E é muito importante estas linhas, não é? O que é fundamental aqui no método Loomis, não é? O fundamental método do Loomis é enquadrar esta bola e enquadrar esta linha, enquadrar esta bola e enquadrar esta linha. Sabendo esta lógica da frente e do perfil, nós conseguimos então, e depois fazemos aqui, alinhamos a nossa figura depois, conforme quisermos, não é? Portanto, temos aqui a lógica a entender o método Loomis para o fazer bem, para depois construir as nossas. Depois os desenhos ganham volume colocando-lhe sombras, não é? As sombras se fazem, dão à nossa figura o volume que nós entendermos, não é? E é através do volume que depois se constrói a forma. Nós teremos que entender sempre o que é que está por trás dos métodos, porque copiá-los não nos serve, copiá-los sem os entender não serve de nada, não é? Está bem? E portanto nós quando os trabalhamos mentalmente, quando percebemos a lógica deles, nós vamos conseguir trabalhá-los melhor e fazer os desenhos com mais vigor e com mais satisfação. Pronto, depois o método Loomis. O método Loomis depois vai sendo ajustado, não é? Quando nós fizermos o desenho, a cara, como fazer uma cara com base no método Loomis. Não é o método Loomis que nos garante essa semelhança. O que nos garante a semelhança é estas formas que nos dão depois as características, não é? As características da pessoa, ou seja, o arredondar da cara, às vezes as sobrancelhas. Pronto, o método Loomis é isto. É uma ajuda muito interessante para nós fazermos os nossos desenhos e temos que entender. Não copiem, pensem no método Loomis, pensem naquilo que são as lógicas do método Loomis e a partir daqui vocês já não terão problemas para tirar partido de um método. Sem ter um método, eu consigo fazer desenhos. O método ajuda-me a atingir os resultados mais depressa. E portanto, quando eu chego aqui ao método Loomis e tento aproveitá-lo, tenho que o entender. Agora é praticar. Com a prática e com a lógica, com o conhecimento da lógica,
tu vais conseguir evoluir à medida que fazes os desenhos das caras e vais deixar de ter caras tão rígidas, tão formatadas a um método que não é para copiar, é para nos ajudar a entender. Se gostaste deste tutorial, dá um like, subscreve o canal e já agora ativa o sininho para ver novos tutoriais que eu tenho práticos e que ensinam novas formas de pensar as coisas, não simplesmente fazer por fazer. E já agora, deixo-te aqui um tutorial muito interessante que tu podes ver, que nos ajuda também a entender a forma e a da cara e como é que nós conseguimos dar-lhe volume. Acho que é interessante, não deves perder também. Obrigado e até o próximo tutorial.